Corinthians recebe o Racing nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O Corinthians, depois de ser eliminado por Flamengo na Copa do Brasil, também na semifinal da Copa do Brasil, agora tem outra semifinal para disputar, outra vaga à final de uma competição intercontinental a disputar, em meio aí a esse caos do Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento. Vamos falar sobre isso, sobre a provável escalação, sobre quem é favorito para esse Corinthians e Racing para esse primeiro jogo. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians nem teve chance, nem teve tempo para sofrer da eliminação pro Flamengo no domingo passado, né? Na semifinal da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo por 1-1, empatou o jogo dentro de casa por 0-0 com um jogador a mais, né? Um empate que foi extremamente frustrante, uma eliminação que foi extremamente frustrante para o torcedor corintiano, mas que no fim a gente tem que ter a consciência que o Corinthians em 3 competições não era a realidade, né? Com o elenco que tem, que o elenco é bom hoje, mas foi montado agora, né? Do meio do ano para agora. E na luta contra o Z4, a principal briga tem que ser o Campeonato Brasileiro. Então, a torcida e os jogadores sentiram sim essa eliminação para o Flamengo no domingo, mas na segunda-feira já estava todo mundo pensando no Racing, porque é outra semifinal de uma competição tão importante quanto, que dá as mesmas coisas que a Copa do Brasil dá, né? Menos em premiação, um pouco menos em premiação, mas dá vaga na Libertadores, vai garantir a gente na Copa do Brasil também, nas oitavas da Copa do Brasil, caso a gente seja campeão. Vai ser um título, vai ser uma taça, né? Caso o Corinthians conquiste. Então tem a mesma importância e o Corinthians vai com força máxima para essa partida contra os argentinos dentro de casa. O Corinthians, ao contrário da semifinal contra o Flamengo na Copa do Brasil, inicia a semi em casa e decide na Argentina na semana que vem. O provável time do Corinthians para essa partida tem Hugo Souza no gol, a dúvida na lateral direita, né, por conta do corte na cabeça do Mateuzinho. Não se sabe se ele vai ter condições de iniciar o jogo, mas a tendência é que seja Mateuzinho mesmo, se ele não conseguir, o Fagner. Na zaga, André Ramalho, Kaká e o Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, Martínez, Carrijo, Charles, Garro. E na frente, Memphis Depay, a volta do Memphis, com o Yuri Alberto no comando do ataque. Uma única alteração, né, no time que enfrentou o Flamengo foi... Uma única alteração não, perdão. Uma única dúvida que teria para esse jogo contra o Racing era o Charles ou o Bidon. Mas acho que pelo fato de ser um jogo contra a Argentina, um time mais físico, né, um time mais de embate, o Charles vai melhor num jogo como esse. Até tem entrado muito bem também o volante Charles. E o Corinthians volta à sua formação que estava dando certo, né? Que o Ramon estava dando sequência no jogo contra o Flamengo no domingo. Entrou com 3 atacantes e a tendência é que nesse jogo entra com uma dupla de atacantes, com Memphis e Yuri, e um quarteto no meio campo. E a volta do Memphis Depay, né, cara? É um cara que tá entrando em forma ainda, é um cara que tá pegando ritmo ainda, fez seu primeiro gol no jogo contra o Atlético Paranaense de falta. No domingo não esteve presente porque não estava inscrito na Copa do Brasil, mais uma pataquada da CBF, né? Mas pro jogo da Sul-Americana vai estar totalmente disponível. Inclusive nessa Sul-Americana já deu uma assistência, né? Pro Pedro Henrique no jogo de volta contra o Fortaleza, né? Já teve participação em gol o Memphis nessa competição. E o Corinthians sentiu falta dele no jogo contra o Flamengo, né? É inegável, um jogador desse nível, desse naipe. Ah, mas não tá bem fisicamente. Cara, no fim, é daí, né? Só o fato dele estar em campo já dá um ânimo maior, já chama mais a marcação, já faz o time do Corinthians ter mais confiança para jogar. A gente viu no jogo contra o Atlético Paranaense, o gol de falta que ele fez tirou o Corinthians do buraco numa situação muito difícil que estava no jogo, né? Tava jogando pior que o Atlético dentro de casa, fez o 3-2 de falta e daí desandou fazer até o quinto gol, né? Terminando em 5-2, uma vitória importantíssima. E a volta do Memphis com o Yuri Alberto no comando de ataque. O Corinthians vai 100%, né? 100%. Tem o jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão na rodada agora, mas é só na segunda-feira à noite, né? Então o Corinthians vai ter um tempo bom para se regenerar e conseguir ir também 100% para esse jogo contra o Cuiabá. A tendência é que o Corinthians tente fazer o resultado agora, para quem sabe, se precisar poupar contra o Racing na semana que vem, na Argentina, dependendo do placar nessa semifinal. No retrospecto recente de Corinthians e Racing, bem parecidos, tá? Em 5 jogos, o Corinthians tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. E o Racing tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A diferença de uma derrota vendo um empate a favor do Racing. O Racing que foi a melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana, seguido pelo Corinthians, né? O Corinthians foi a segunda melhor campanha. O Racing terminou a fase de grupos com 5 vitórias e apenas 1 derrota. E aí enfrentou o Atipato nas oitavas,
ganhou os 2 jogos, né? Terminou o placar agregado, se eu não me engano, em 8-1, né? Foi 5-1 o segundo jogo. Enfrentou o Atlético Paranaense nas quartas de final, perdeu o primeiro jogo pro Furacão por 1-0, mas aí goleou o segundo jogo por 4-1, passou de forma tranquila pelo Atlético. O Corinthians enfrentou o Bragantino, uma vitória e uma derrota, né? Venceu em Bragança e perdeu na Neoquímica Arena. Foi aquele jogo que o Hugo pegou 3 pênaltis, né? Classificando o Corinthians para a semifinal. Salvador Hugo, né? Nesse momento o Corinthians ainda não tinha todos os reforços, já não tinha informação ainda com o Ramon Dias, e o Hugo Souza fez milagres que colocou o Corinthians na semi, e aí na semifinal foi um atropelo, né? Para cima do Fortaleza, 2 jogos, 2 vitórias, um 2-0 e um 3-0, um 5-0 no agregado, para cima de um time que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Corre por fora assim, mas tá no G4 pelo menos, e vai a Libertadores do ano que vem, a equipe do Fortaleza. Como eu disse, o Racing foi a melhor campanha, o Corinthians foi a segunda melhor campanha, então duelo aí de 2 times grandes nessa competição, de 2 times que estão com campanhas seguras, sólidas, apesar do Corinthians ter passado nos pênaltis pro Bragantino. Aquele jogo, na verdade, saiu do controle, né? Era pro Corinthians ter passado de forma bem mais tranquila. E agora o embate entre o primeiro da fase de grupos contra o segundo da fase de grupos. Para esse jogo, eu acho o Corinthians favorito, tá? Porque vai com 100% titular, vai ter o Memphis a seu dispor. O jogo dentro de casa, é o jogo para tentar fazer o resultado. Né? Acho que o Corinthians é favorito para esse jogo, mas o Racing é um time que está apostando tudo na Copa Sul-Americana, né? No Campeonato Argentino não tá dando tanta bola assim, tá apostando tudo na Sul-Americana, ao contrário do Corinthians, que tem uma briga mais importante no Brasileirão, contra o Z4, né? Mas a partir do momento que o árbitro apitar às 9h30 da noite da quinta-feira, para os dois vai ser o jogo da vida, né? Vai ser o jogo de que vale muito, um jogo de semifinal de campeonato intercontinental, né? Então é um jogo que vale muito sim, para muitos que desdenham da Sula, que falam isso e aquilo, cara. É um campeonato que dá vaga a Libertadores, é um campeonato que dá título, é um campeonato que tem premiação, é um campeonato intercontinental, né? Então tem muito valor tanto para Racing quanto para Corinthians. O jogo é mais importante para o Racing do que para o Corinthians, mas o Corinthians é favorito, repito, para essa primeira partida. E assim, venceu o jogo. Eu vejo muita gente falando em 2-0, 3-0 para tentar garantir o resultado, para tentar só segurar na Argentina, mas cara, o jogo de semifinal contra o Racing, contra uma equipe difícil, qualquer vantagem é vantagem, né? O Corinthians precisa vencer o jogo, na minha opinião. Se vencer o jogo por 1-0, 2-0, 3-0, 6-0, né? Não interessa o placar. Vencendo o jogo é uma coisa extremamente favorável para o time voltar a vencer, para o time ter confiança para enfrentar o Cuiabá na segunda-feira. E aí sim, só depois pensa no jogo de volta contra o Racing na Argentina, que a gente vai ter que ir para jogar, né? Independente se o Corinthians ganhar esse primeiro jogo na Neoquímica Arena, tem que ir para jogar na Argentina. Se for só para se fechar, vai tomar a virada. Né? O Atlético Paranaense fez isso contra o Racing, né? Venceu o primeiro jogo por 1-0. Achou que estava bom a vantagem e tomou um 4-1, assim, sem dó nem piedade. Poderia ter sido mais, né? Para quem viu um pouco daquele jogo. Poderia ter sido 6 pro Racing contra o Atlético. Então é um time difícil que o Corinthians tem que encarar de igual para igual nos 2 jogos, independente do resultado de amanhã. Mas o ideal é que comece com o pé direito, vencendo na Neoquímica Arena, mais uma vez lotada na noite dessa quinta-feira. Mas quero saber a sua opinião sobre a escalação, sobre os nomes que eu disse aqui, sobre a volta do Memphis Depay, né? Importante volta para o Corinthians para essa partida. E o seu palpite para Corinthians e Racing, semifinal da Sul-Americana, nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!